deveria ser talvez pregada de manhã, né? Mas, e o Vinícius falou na abertura em Gálatas, né? E é sobre Gálatas que eu vou pregar. Então, você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Aleluia, baterista novo, né? Parabéns ao professor e ao aluno, né? Aleluia. Amém. Gálatas capítulo 1. Deixa eu abrir minha Bíblia. Nós vamos ler do versículo 6 em diante, e depois a gente vai ler Gálatas capítulo 3. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Gálatas capítulo 1. Versículos de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, na versão NVI. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado, ou anátema, como grandes partes das versões mais antigas, não é? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Só até aqui, irmãos. Senhor, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações aqui, Senhor Jesus, derrama da Tua glória sobre todos nós, que nós possamos aprender com a Tua palavra, meu Pai, para crescermos nela, meu Pai, para sermos, Pai, crentes adultos, meu Pai, e não crianças, Senhor. Então, derrama da Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha esposa não está aqui hoje à noite, que ela foi fazer uma ressonância magnética, vim direto lá do laboratório para cá, agora faz domingo também, né? Que coisa, né? Caramba! Amém. Irmãos, podem alguma pessoa gostar ou não gostar, mas a parte mais importante de um culto, né, que nós estamos fazendo aqui, é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é a coisa mais importante que nós precisamos ter. E eu vou falar uma coisa que pode chocar alguns, não é? É mais importante que a oração. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você nem vai saber orar.
você nem vai saber o que vai pedir. E aí nós vemos uma montanha de coisas assim. As pessoas pedindo coisas que a Bíblia diz lá em João, né, na sua epístola, fala que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos dará. Mas as pessoas estão pedindo N coisas fora da vontade de Deus e não vão receber nunca. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui uma igreja que ele fundou, a igreja dos Gálatas, e você veja como essas coisas, não é? Essa distorção da palavra de Deus, ela acontece de uma maneira muito rápida. Foi Paulo que fundou, né, as igrejas da Galácia, não era só uma igreja, era, né, uma região imensa. Então, Paulo escuta falar que pessoas, né, estão se adentrando no meio da igreja para trazer um outro evangelho. Essas pessoas eram os judaizantes, ou seja, judeus convertidos, pelo menos diziam que eram convertidos ao cristianismo, que queriam obrigar os gentios a seguir a lei de Moisés para poderem ser cristãos. Então, Paulo escuta falar nisso aí. Qual era a lei de Moisés que eles estavam trazendo? Em primeiro lugar, a circuncisão, que todo homem devia ser circuncidado para poder ser cristão. Depois vinham as outras coisas, as comidas, não é? As comidas que eram puras, que não eram puras, não é? As festas judaicas, que eles deviam obedecer às festas judaicas. E Paulo escreve essa epístola, irmãos, para reafirmar que a justificação é só pela fé. A salvação é só pela fé. É só pela graça de Deus, é só por nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Paulo diz aqui, não é, que ele está admirado, ele fala: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, palavra de Deus. Então, se alguma outra coisa está sendo pregada, um falso evangelho está sendo pregado, isso não vai surtir efeito nenhum na vida de uma pessoa. Isso vai distorcer totalmente a vida daquela pessoa. E não é à toa que nós vemos, né, crentes tão fracos. O escritor aos Hebreus, se eu não me engano, né, no capítulo 6, eu acho que é por ali, no capítulo 6, não sei, né, não me dê de cabeça do seu computador, mas ele fala, não é, que o povo já devia estar comendo comida sólida, mas está sendo obrigado a tomar leite. Ele falou: eu queria falar para vocês de coisas, né, sólidas, mas vocês ainda são crianças espirituais. Vocês ainda estão bebendo leite. E ele fala: deixemos essas coisas para trás e vamos crescer no evangelho. Deixemos, ele fala de coisas até bem sérias, né? De justificação, de tudo mais, de perdão de pecados, que muita gente nem sabe o que é isso. E ele fala: cresçamos, o escritor aos Hebreus, cresçamos na palavra do Senhor. Irmãos, Oséias fala que o meu povo está sendo destruído, está perecendo, está sofrendo, conforme a versão, não é? Porque lhe falta o quê? O conhecimento. Mas que conhecimento é esse? De matemática, de português, de física? Não, é o conhecimento da palavra de Deus. Tem uma emissora aí, irmãos, eu até escuto no rádio, no carro, né? A gente tenta botar na emissora, né, para escutar algum tipo de coisa, né? Uma emissora evangélica, né?
que ela tem uma propaganda, não vou falar com a emissora, né? Mas ela tem uma propaganda de um curso de psicanálise. Vem fazer, se você escuta essa emissora, talvez você já saiba quem é, né? Qual é a emissora. Psicanálise, não sei mais o que, certificado, não é, pelo MEC, tereré, babá, e aí depois você vai receber gratuitamente, você vai poder escolher, não é? Se você vai aprender, não é, a prescrever cristais de bar, ou então interpretação de sonhos. Eu falei assim, caramba, eu devo ter escutado errado? Não é possível uma coisa dessa, eu acho que eu escutei errado. Aí deu de novo a propaganda. Interpretação de sonhos. Eu falei, então, estão dando o dom de José? Estão dando o dom de José para psicanalista. Uma emissora evangélica. Uma emissora que vive dos evangélicos. Né? Você veja a loucura. Né? Você veja. Então, irmãos, a palavra de Deus é a coisa mais importante e ela foi sendo lançada para o lado, né? A gente não precisa, o negócio é fé, o negócio é orar, só orar é fundamental, é claro, a gente ora aqui, deu o anúncio aqui da quarta-feira de oração. Mas se a gente não conhece a palavra, a gente vai orar pelo quê? Se a gente não tem o entendimento da palavra, a gente vai orar pelo quê? Então, irmãos, nós precisamos, não é? Porque esse negócio de, como eu falei, essa mensagem devia ser de manhã, não é? Mas, com certeza, é para todos nós aqui essa noite, né? Que fica assim uma coisa meio assim, as letras, é muita letra, não sei mais o que, eu não quero saber muito disso, né? Eu quero ficar na raiz. O que é raiz? O que é? Então, Paulo, ele fala aqui, olha, o que está acontecendo com vocês, Gálatas? Por que vocês estão saindo do evangelho que eu levei para vocês? E ele fala, algumas pessoas estão perturbando vocês. Aí Paulo fala algo aqui, irmãos, que pesado, irmãos. Versículo 8. Ele diz, 8 e 9. Ainda que um anjo pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Eita, palavra forte, né, irmão? Palavra forte, hein? Já pensou Paulo vivo hoje falando uma coisa dessa? Nossa, ia ser crucificado nas redes sociais. E ele continua, né? Ele continua. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, seja amaldiçoado. Mas hoje nós somos muito educados, não é? Hoje nós somos muito educados, a gente não pode falar uma coisa dessa, que vai suscitar, não é? Alguma coisa no irmãozinho de tal lugar, não é? Que na realidade é um herege, né? Na realidade é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso apóstolo, é um falso bispo, né? Mas a gente não pode falar porque a gente vai suscitar e vem aquela coisa, não julguem para não serem julgados. É engraçado que Paulo não está julgando, não, ele está chamando de maldito. Ele está falando assim, alguém, até um anjo, se um anjo vier e falar, eu vi um anjo do Senhor, e pregar um evangelho diferente, que esse anjo seja amaldiçoado. E no capítulo 3 que nós lemos aqui, ele também fala de maneira forte, não é? Ele fala assim, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Bom, quem enfeitiça alguém é um feiticeiro. Em outras palavras, Deus está chamando esses judaizantes, né? Essas pessoas que se diziam, né, e falavam mal de Paulo, né? Essas pessoas, está chamando essas pessoas de feiticeiros. Irmãos, o ser humano, ele gosta de coisas espetaculosas, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Cheio de shows, de espetáculos, né? A gente gosta de coisas espetaculares.
E às vezes a gente não se contenta com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é simples, irmão. É a gente ler a palavra de Deus e obedecer. Não é simples? É simples. Sem retrucar, sem nada, ler e obedecer. Simples. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente não pode falar que alguma coisa que está acontecendo conosco, né, se nós estamos sendo fiéis a Deus, é uma obra do diabo. Se é uma obra do acaso, se é porque a gente fez aquilo ali, não fez aquilo, não. Está lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, como é que eu vou culpar o diabo, irmãos? Como é que eu vou ficar repreendendo o diabo em alguma coisa que o diabo não tem nada a ver com isso? Que o diabo existe, eu sei. Que o diabo nos tenta ao nosso redor, isso eu sei. Pedro diz, é como um leão que ruge ao nosso redor, a gente sabe disso tudo. Mas se alguma coisa está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Que sempre Deus está conosco. Mas a gente só pode ver isso, irmãos, se a gente lê a palavra de Deus. E não fica escutando coisas aí. Não fica escutando, nos dias de hoje, não são falsos judaizantes, mas falsas pessoas. Eu vi essa semana um líder aí falando, se você faz aquilo que está ali, não vou nem falar o que é, né, para não ligar muito, né? Deus é obrigado. Eu falei, caramba, é obrigado a te dar de volta. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é obrigado. Deus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor do universo, o Deus todo-poderoso, Ele é obrigado a alguma coisa ao meu respeito, porque eu fiz alguma coisa. Eu vou decretar. Decreta. Eu estou decretando alguma coisa ao Senhor que criou os céus e a terra, criou todo o universo, me criou, me formou do pó da terra. É a esse Deus que eu vou decretar alguma coisa, irmãos. Então, o sentimento de Paulo é um sentimento, irmãos, que deve haver em nós, porque essas coisas elas vão entrando, né, de maneira sorrateira. E é legal. Satisfaz a nossa carne, um monte de coisas que tem por aí. Um monte de coisas. É espetáculo daqui, espetáculo para acolá, e é aquilo ali, e a gente fica, que legal, que bacana. Mas e da palavra? Essa semana eu vi uma pregação boa, né? Tem muito pastor bom por aí, graças a Deus, né? Em que o pastor falou assim, né? Falando, nós somos salvos porque nós éramos miseráveis, nós éramos maus e tudo mais. E ele, né, um estilo meio até um pouco pentecostal, né? Ele fez aquela coisa meio enfática, né? E o povo bateu palma. Aí ele falou assim, né? Ele não era o pastor da igreja, estava indo pregar naquele lugar. Ele falou, olha, é no mínimo engraçado, eu estou falando que vocês são miseráveis, que vocês são maus e vocês estão aplaudindo? Aí todo mundo... É porque, irmãos, a gente precisa, né, aprender sobre a palavra de Deus. Que o Evangelho, ele é o poder de Deus para nós. É o Evangelho que cura, irmãos. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que salva.
Mas esse evangelho que salva, que cura, que sempre foi pregado, é um evangelho simples. Ele não é espetaculoso. Ele não tem a presença de fulano, beltrano, ciclano, não sei quem, não. Irmãos, a coisa como eu falei, acontece rápido. Deve ter o quê? Não sei, 30 anos, 35 anos, por aí, 40 anos, que o Billy Graham encheu o Maracanã, encheu o Mineirão, só com pregação da palavra. Você acha que algum pastor hoje encheria algum, nem o São Januário, nem o estádio da Portuguesa, só com pregação da palavra? Não tem a presença D, B, C, E. Venham ouvir a palavra de Deus do pastor fulano de tal. Só vai ter pregação da palavra. Infelizmente as pessoas não querem, irmãos. Querem um outro evangelho. E esse outro evangelho, irmãos, está muito baseado na nossa força, na nossa vontade. Paulo diz aqui, capítulo 3, versículo 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? As pessoas estão tentando conquistar coisas, irmão, com esforço próprio. Faça isso que vai dar certo. 5 passos para dar aquilo ali, 10 passos para não sei mais o que, e outros não sei mais o que lá. É esforço próprio nosso. E Paulo fala assim, olha, vocês começaram no Espírito, vocês foram salvos pelo poder do Espírito Santo, vocês foram salvos pela graça de Deus, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, se aperfeiçoando no Espírito. Gálatas 5, 7, irmãos. Gálatas 5, 7. Paulo diz assim, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado, irmãos. Eu fico feliz de ver um adolescente tocando bateria, e ao mesmo tempo eu choro quando vejo um outro adolescente jovem, uma menina se casando com outra menina. E essa menina era dentro da igreja. Cresceu dentro da igreja. Não é um choque, irmãos? É que a gente, às vezes, irmãos, não é assim, tão firme como Paulo era. A gente acha que, fazendo, e a família dela, a parte da família estava presente no casamento. Então, irmãos, a gente acha que, não chocando, assim, sendo, você não pode falar assim, senão vai constranger a pessoa, não pode falar assado, não sei o quê, a gente precisa salvar os perdidos, então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com não sei mais o quê, com não sei mais o que lá, e a gente deixa de passar o verdadeiro evangelho. E só o verdadeiro evangelho salva, irmãos. Só o verdadeiro evangelho salva. Paulo fala assim, vocês estavam correndo bem, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele diz aqui, um pouco de fermento. É um pouquinho. Ou seja, a maioria aqui, mulher e tudo mais, eu também já fiz, fazer bolo. Você bota uma colherzinha de chá na massa toda e incha. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que a gente está ouvindo.
A gente precisa, eu sempre já falei aqui nessa igreja, você, depois de me ouvir pregar, você tem que ir para a Bíblia e você tem que examinar para ver se eu estou pregando a Bíblia Sagrada ou se eu estou pregando uma axiologia da minha cabeça. Porque se eu estiver pregando alguma axiologia da minha cabeça, eu tenho que desaparecer daqui o mais rápido possível. Ir para um lugar onde o evangelho esteja sendo pregado. É o evangelho, irmãos, que nos coloca no devido lugar que nós precisamos estar. É o verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus, que morreu. Eu falei isso tudo aqui na ceia. Temos que ter cuidado com esses falsos evangelhos, irmãos, que são bacanas, são cheios de testemunhos. Né? Já falei aqui uma vez de um pregador lá acho que é da Indonésia, sei lá, né? Uma multidão. Você escuta ele pregando, ele prega bem, né? E você escuta ele pregando, você fala assim, caramba, você sai feliz da vida. Só que ele não falou nada do evangelho. Então aquilo não vai produzir exatamente nada. É a mesma coisa de você ver um stand-up do, né, sei lá, do Porchat, alguma coisa assim. Você vai rir bastante, você vai ficar bastante assim feliz da vida, e depois que você sair pelaquela porta ali, chegar na sua casa e botar a sua cabeça no travesseiro, acabou. Porque só a palavra de Deus produz vida em nós, irmãos. É só a palavra de Deus. Por mais dura que ela seja, dura é um modo de dizer, né? Mas dura para nós, em determinado momento. Deus às vezes nos confronta. Paulo está aqui confrontando esse povo, falando, meu Deus do céu, o que aconteceu com vocês? Vocês estão sendo enfeitiçados. Mas, poxa vida, Paulo, caramba, agora a gente, né? Tem festas, né? Tem a festa do tabernáculo, né? Tem a festa do Yom Kippur, tem um monte de festa agora, Paulo. Quando a gente é crente assim, não tem essas festas todas, Paulo, não tem muita essa coisa. Agora, a gente pode comer essa comida, mas não pode comer essa outra comida, está entendendo? Isso é bacana, né? A gente está se afastando daquele tipo de coisa, né? Olha, o homem, para seguir, ele tem que se circuncidar. Olha só que coisa forte, né? Se circuncidar no seu corpo, para ser crente mesmo. Você não falou nada disso, Paulo. Teu evangelho é muito simples. Teu evangelho é só obedecer a palavra de Deus. E é isso, irmãos, que eu queria deixar para vocês nessa noite, irmãos. Quando o evangelho se dilui, quando ele é misturado com alguma outra coisa, ele perde o poder. Ele perde o poder. Só o verdadeiro evangelho, irmãos, salva. Só o verdadeiro evangelho cura. Só o verdadeiro evangelho transforma. E nós precisamos não permitir que esse evangelho seja diluído em nós. Porque a gente está ouvindo uma coisa, está ouvindo outra coisa, está ouvindo outra coisa, e fala, está legal. O pessoal é tudo feliz, irmãos, aparentemente. Quem os enfeitiçou foi a palavra de Paulo, palavra forte. Palavra forte. Decretar a Deus. Como eu posso decretar alguma coisa a Deus, irmãos? Isso é uma coisa tão surreal, irmãos. É uma coisa, eu acho que chega à raia da heresia. Eu decretar alguma coisa ao meu Deus. Eu dizer que meu Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim, sendo que Ele já fez tudo por mim. Ele deu o seu Filho Jesus por mim. Mas esse decretar, esse ordenar, tem a ver com as coisas, prazeres da carne. Né? Tem a ver com os prazeres da carne. E as pessoas ouvem
E o fermento vai entrando. E o fermento vai entrando. Sabe o que acontece, irmãos? No final das contas, a igreja acaba. Nós acabamos, a igreja acaba. Todas essas igrejas aqui, irmãos, que Paulo fundou, que Pedro fundou, todas as igrejas lá do Apocalipse, nenhuma delas mais existe hoje. São todas muçulmanas. Os muçulmanos tomaram conta de tudo. Aí vem algumas pessoas e falam assim, não, sabe o que foi? Foi a perseguição. Realmente, houve perseguição? Houve. Mas, irmãos, ninguém está sendo mais perseguido que a igreja da China, a igreja da África, e não acabaram. É porque verdadeiramente permitiram que outro evangelho entrasse. Então, nós não podemos permitir isso, irmãos. Não é pelo meu bem, não, mas é pelo bem da geração que vai vir. Para coisas que, como essa que eu acabei de falar, que foi uma punhalada no meu coração, a gente veja mais e mais acontecendo. De pessoas que uma vez passaram pela igreja, mas saíram da igreja, por causa de A, de B, de C, por causa de não entender o evangelho, por causa de fazer coisas erradas. E como eu preguei hoje de manhã, irmãos, Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Já falei que isso aí tem que estar gravado no seu coração. Isso tem que estar gravado em você. Para que o dia mau, quando chegar, você lembre-se dessas palavras. Que o seu Deus está assentado no trono. Mas a gente só pode saber isso quando a gente tem o evangelho genuíno na mão, no nosso coração. Porque se a gente for escutar outros aí, pô, tem um carro usado, isso é maldição. Carro usado. Olha, você está com uma enfermidade, isso é o diabo. Como assim? O diabo vai botar alguma coisa no meu corpo? Bom, se o diabo tem poder para botar alguma coisa no meu corpo, eu vou servir a ele. Então, meu Deus não tem poder para me guardar? Então o diabo é mais poderoso que Deus? O diabo matou meu filho? Matou minha filha? Matou minha mulher? Então eu vou servir o diabo? Entende, irmãos? Quando a gente, eu sei que estou falando para vocês sabem disso tudo. Isso é coisa tão, né, tão louca para nós, não é, que conhecemos a palavra, mas para a maioria das pessoas não é. Por quê? Porque estão seguindo um outro evangelho. Estão permitindo que pessoas falem besteiras e estão ouvindo esse tipo de coisa. E estão falando, não posso falar, não posso, porque é meu irmão em Cristo. Não é irmão em Cristo. Me perdoe, mas não é irmão em Cristo. Nem primo é. Então nós precisamos, irmãos, ficar firme. A doutrina que pecado não existe mais. Pecado não existe mais, irmãos. E aí? O que a gente faz com isso? Que a Bíblia precisa ser refeita. Porque aqui tem muita coisa aqui que era, né, é misoginia, é patriarcal, é um monte de coisa, e você vai escutando esse tipo de coisa, e é gente boa que fala, sabe falar bem. Eu não vou citar o nome de um caído aí, que foi o maior pastor do Brasil, quiçá do mundo. Se você escutar esse homem, hoje em dia, ele é vivo ainda, né? Por meia hora, ele te convence que isso aqui não é ardósia, que isso aqui é ouro. Ele tem o poder da palavra, ele sabe falar, ele conhece a Bíblia Sagrada. Mas é por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso mataram Jesus, não é? Por isso mataram Jesus. Com todas as mostras, todas as profecias se cumprindo em Cristo Jesus,
Eles deram ouvido à doutrina de homens. Doutrina de homens. Que o Messias vinha salvar Israel, por Israel. Aonde está escrito isso? Mas eles ouviram doutrina de homens. E na hora H, solta Barrabás e apedreja Jesus, irmãos. Então, que essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. Se nós queremos que a mão de Deus esteja sobre nós, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos ficar firmes nas Escrituras Sagradas. Jesus cura? É claro que Jesus cura. É claro, mas não cura a todos. Irmãos, não é? Ou não? Jesus curou todo mundo em Israel? Quando ele estava vivo? Não curou, curou? Não curou. Ele foi lá no leprosário lá, para curar todos os leprosos? Não foi, foi? Não foi. Mas ele curou o leproso. Jesus ressuscitou todos os mortos de Israel? Não. Mas 2 ele ressuscitou. Então, irmãos, a gente precisa entender a vontade de Deus, a graça de Deus sobre nós, para nós podermos ter uma vida abundante, uma vida de graça, uma vida de descanso no Senhor, sabendo que a vontade dEle está sendo feita na minha vida, que a vontade de Deus está sendo feita na sua vida. Às vezes não é a sua vontade, não é? Nem a minha, nem a minha, mas é a vontade do Senhor, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa. Mas a gente só entende isso, irmãos, quando a gente está firmado na palavra de Cristo, não em ensinamentos aí de demônios, não em feitiçarias. É duro, eu estou usando as palavras de Paulo, não estou falando nada de mim não, estou usando as palavras de Paulo. Mas isso aí dá ibope, né? Dá ibope, né? Para a gente louvar tem que sair do chão, não é isso? Sair do chão, né? E a Bíblia diz que quando as pessoas viam o Senhor da glória, Isaías, um profeta, quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a glória de Deus. Mas hoje não se pode falar isso. Hoje, quando a gente vê a glória de Deus, é sinal que a gente tem que pular, a gente tem que virar a cambalhota. Então, irmãos, fique com a palavra do Senhor, não é com a minha palavra não. Eu não sirvo para nada. Fique com a palavra de Deus. Ela é vida, ela é medicina para os seus ossos, ela te sustenta no momento difícil da sua vida. Tem me sustentado até aqui, tem me sustentado até aqui, tem me mantido de pé até aqui, tem me dado alegria até aqui, tem me dado paz. Cumpre-se na minha vida o que diz lá Davi: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E é isso que precisa estar no nosso coração, irmãos. Isso não vai dar ibope para você. Não vai dar não. Isso não vai dar ibope para você. Mas vai te dar vida, e vida abundante,
do único que pode te dar essa vida. Então fique com essa palavra. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, que nós possamos crescer na Tua palavra, Senhor, no entendimento, nas Tuas promessas, entender que a nossa vida está nas Tuas mãos, saber em quem temos crido, saber quem é Jesus, o Filho de Deus. Oh Senhor, abençoa essa igreja, Pai, abençoa o povo desta igreja, Senhor Jesus, derrama da Tua glória sobre eles, meu Pai. Tu podes curar, meu Pai, então cura, Senhor, cura os enfermos, liberta os cativos, Senhor, salva os perdidos, Pai. Abençoa as Tuas irmãs que estão nos visitando, meu Pai, a Adriana e a Sofia, meu Pai, que a Tua poderosa mão esteja sobre elas, meu Pai, sobre as suas vidas, meu Pai, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, meu Pai. Enche elas com o Teu poder também, meu Pai. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, nós damos toda a glória, nós damos todo o poder e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém.